A paz. Eu sou pastora Andréa Albuquerque, tenho esse canal de evangelização. E o tema do vídeo é exatamente isso. Deus é perfeito, mas ele é perfeito, mas a vida de Deus não é perfeita. Andréa está falando que a vida de Deus não é perfeita. A vida de Deus não é perfeita. Não é perfeita desde que ele criou o ser humano. A vida de Deus não é perfeita desde que ele criou o ser humano. Porque quando Adão e Eva pecaram no paraíso, comeram a fruta proibida, Deus ele teve que expulsar Adão e Eva. Já começou os problemas para Deus. Ele teve que expulsar todo aquele plano que ele fez para Adão e Eva viverem no paraíso, comendo os frutos, as carnes dos animais, eternamente. Ali foi frustrado. Deus teve que mudar o decorrer da história do ser humano por conta do pecado, por conta da desobediência do ser humano, por conta da falta de amor a Deus. Porque quando a gente ama a Deus, quando um filho ama o pai, ele não desobedece o pai. Quando um filho ama a mãe, não desobedece a mãe. Então, Adão e Eva não amavam a Deus. Por isso que eles desobedeceram a Deus. Porque um filho, quando ele ama a mãe, quando ele ama o pai, pode vir amiguinhos falar isso, aquilo no ouvido, pode vir amiguinho. Eu digo isso pela minha história de vida, porque a minha mãe falava isso assim. E eu saía de casa e tinha outras influências para minha vida. E eu falava não. Tinha me influenciando a ser sapatão. Tinha muitas outras influências. E eu falava não. Não porque eu quero dar orgulho à minha mãe. Não porque eu não quero que a minha mãe fique triste comigo. Eu não quero que a minha mãe fique zangada comigo. Eu não quero desobedecer o que a minha mãe me ensinou. Então, gente, não é porque eu sou perfeita, não. Não é porque eu seja perfeita. Mas desde criança eu já tinha na minha mente. Desde criança eu já tinha na minha mente. Isso vai entristecer a Deus ou fazer Deus feliz? Isso é uma coisa minha que eu tenho comigo desde criança. É uma coisa minha, não foi ninguém que me ensinou. Isso vai deixar Deus triste ou feliz? Isso é uma coisa minha, que eu tenho comigo desde que eu era criança. Então, gente, Deus é perfeito, mas a vida de Deus não é perfeita. Então, por que é que você tá aí querendo se matar? Porque as coisas deram errado na tua vida? Porque algo foi frustrado? Porque algo não saiu do jeito que você queria? Se até as coisas que Deus planejou, até as coisas que Deus ele queria para o ser humano, para nós, como ele quer ainda até hoje, ele deseja, ele planeja, ele desenha a nossa história, mas a nossa desobediência, a nossa falta de pensar em Deus, a falta de nós parar para pensar em Deus, o que Deus vai achar disso, é o que faz nós perder a bênção, é o que fez Adão e Eva perder o paraíso. É o que faz nós perder as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Que Deus tem muito antes de nós nascermos. O Felipe era para mim. 10 anos dele tá na minha barriga. Deus me falou, Andréia, como eu obedeci a Deus, colocando o nome da minha filha de Jasmine, como eu tinha prometido com 7 anos, eu fiz uma aliança com Deus, falando, Deus, se o Senhor curar minha mãe, quando eu tiver uma filha, eu tinha 7 anos de idade, quando eu tiver uma filha,
eu coloco o nome dela de Jasmim. Eu queria um menino. Deus testou a minha fé, me deu uma menina. E aí eu peguei e cumpri a minha aliança que eu fiz com ele. Eu coloquei o nome Jasmim. E Deus, ele me falou, daqui a 10 anos eu te dou o teu menino homem. A minha filha tem 15 e o meu filho tem 5 anos. Deus foi fiel a mim porque eu fui fiel a ele. Eu fui obediente a ele. Eu lembrei da minha aliança que eu tinha feito com Deus. Eu tinha um outro nome que era Anderclécia, a mistura do meu nome com o nome do pai dela. Mas só que eu coloquei Jasmim Anderclécia. O primeiro nome foi o nome que eu prometi a Deus, Jasmim Anderclécia. E então, gente, Deus já tinha o Felipe Andergleison no seio dele, nos seios dele. 10 anos antes de eu engravidar. 10 anos antes não, por causa que foi 9 anos antes, né? Por causa que quando a Jasmine ia completar 10 anos, eu tive o Felipe. Deus me deu o Felipe 1 mês antes do que ele me prometeu. Gente, Deus é muito fiel. Deus é muito fiel. Deus, ele tem planos maravilhosos para nossa vida. Por isso que eu digo, nem a vida de Deus é perfeita. Deus é o Todo-Poderoso, é o Rei dos Reis, é o dono de todo o poder, mas nem a vida dele é perfeita. Desde que ele criou o ser humano, porque ele diz assim, é como um pai fala assim, vá por aqui. Aí o teimoso, a teimosa, vai para o outro canto. Aí acontece o que Deus quer? Não, acontece o que o inimigo de Deus quer. Quem é o inimigo de Deus? É o de chifre mesmo. É o de chifre. Então, gente, nem a vida de Deus é perfeita. Deus ele precisou dar o filho dele. Deus enviou Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Eliseu, monte de profetas para mostrar, para fazer milagres, para mostrar a grandeza de Deus, o povo. Mas o povo preferiram adorar estátuas. Preferiram ser violentos, preferiram se prostituírem, preferiram fazer maldades, preferiram maquinar o mal, preferiram fazer o mal. E o que aconteceu? Deus, ele se obrigou a enviar o único filho dele ao mundo para poder morrer da pior forma que um ser humano pode morrer. Por nós. Para que nós para que nós soubesse todos os milagres que o Senhor Jesus fez, que ele ressuscitou, que ele passou 40 dias com nós aqui na terra, depois da ressurreição dele, e que todos os milagres são feitos, que teve o batismo dos discípulos com o Espírito Santo. Os discípulos também fizeram milagres como ele. Pedro ressuscitou Doca, e teve muitas outras ressurreições, muitos outros milagres de cura, até mesmo de aleijados, para que o povo se dobrasse diante de Deus, reconhecesse que Deus é o Todo-Poderoso, que Deus ele é bondoso, é amoroso, que tem planos maravilhosos para a nossa vida, que Deus existe, que Deus quer o melhor para a nossa vida, quer o melhor para nós, mas o ser humano, continua dando problemas para Deus. O ser humano continua dando problemas para Deus. É tão fácil, gente,
a gente se ajoelhar. É tão fácil a gente dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. É tão fácil. Me ajude a melhorar, Deus. Me dá sabedoria. Me dá amor ao próximo. Me dá, Senhor. Me dá amor ao próximo. Me dá amor ao Senhor. Me dá mais fé. Me mostra os teus milagres, os teus feitos. Me mostra os teus prodígios. Me mostra as coisas divinas. Me ensina a ter olhos espirituais. Me faz enxergar a vida de outra forma. Me faz viver de outra maneira. É tão fácil, gente. Deus perdoa os meus pecados, me ajuda que aqui em diante eu não peque mais. É tão fácil pegar a Bíblia, ler a Bíblia, tentar fazer da Bíblia a bússola da vida, fazer da Bíblia o mapa da vida. É tão fácil. Seria tão melhor a vida de quem faz isso. A vida de quem faz isso seria tão melhor. Os problemas vêm, mas só que você tem Deus para te sustentar quando os problemas vêm. E sem Deus, você procura problema para você. Você procura problema para você e você tenta se solucionar com mais problemas ainda. Com mais problemas ainda. Você tenta solucionar o problema com mais problema ainda. Vai virando uma bola de neve. E você vive perdido. Sem sentido de vida. Não tem um sentido de vida. Vive como folha seca ao vento. Deixa a vida me levar. Não é assim. Tem um propósito. O propósito é a vida eterna com Deus. Gente, eu jogo um joguinho. Eu jogo um joguinho com meu filho. Eu jogo exatamente para me melhorar. Que eu gosto de mostrar pro meu filho, ó, que eu tô melhor. E aí, um joguinho de criança, infantil. Aí a gente consegue, depois de um tempo, a gente consegue ser rainha nesse jogo. A gente consegue ser rainha. E a vida é igual esse jogo. Quando a gente luta, se defende, se protege. Porque a gente tem que... A palavra de Deus fala... Fugir do mal. Fugir do mal. E ele se desviará de vós. Fuja do mal. Porque o mal ele é como um cachorro. Um cachorro valente preso à coleira. Mas se você passar de largo, ele não vai te fazer nada. Mas se você passar por perto, lógico que ele vai te morder, ele vai te atacar. Então, gente, foge do mal. Foge do mal. Se desvia do mal. Se desvia de pessoa. Foge de pessoas que vai te levar à ruína. Foge de pessoas que vai te levar ao mau caminho. Foge de maus influências. Foge de pessoas tóxicas. Foge de pessoas que te faz pecar. Foge. Se apega mais com Deus. Busca aprender mais de Deus. Amém? Deus abençoe você e sua família. Um beijo, dá o teu joinha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.